palavra. Nesses minutos que nos restam, vamos meditar na palavra de Deus. Para isso, eu lhe convido a ler um texto da palavra de Deus que está no livro de Atos, capítulo de número 12. A partir do verso 1, está escrito assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O texto está no livro de Atos, que narra a história do início da igreja primitiva. Um dos personagens principais é o apóstolo Pedro, pois Tiago, o único relato no texto é que agora Tiago já não está mais vivo. Tiago, irmão de João, foi decapitado. Perdeu a sua cabeça por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia diz no verso 3 que lemos, que a perseguição ocasionada pelas mãos de Herodes, que agora havia matado Tiago e maltratado alguns dos irmãos da igreja primitiva, produziu satisfação e alegria para os judeus, os religiosos, aqueles que diziam que eram detentores da verdade de Deus, aqueles que batiam no peito e diziam: a salvação é para nós, aqueles que diziam que se os homens não se dobrassem diante da lei de Moisés e diante da fé no pai Abraão, estes não teriam condições algumas de alcançar o nível espiritual que eles haviam supostamente, entre aspas, alcançado. O que eles não sabiam é que todas as vezes que alguém maltratavam aqueles que seguiam a Jesus, na verdade, estavam maltratando o próprio Jesus. Foi esta palavra que Jesus falou a Saulo de Tarso, quando, movido por um ódio no teu coração e em nome da fé na sua religião, estava consentindo com a morte dos cristãos, inclusive as roupas de Estevão foi lançado aos pés de Saulo. E o texto diz que Saulo respirava ameaça sobre aqueles que seguiam a Jesus, sobre aqueles que estavam no caminho. Logo entendemos que quando Jesus vai olhar para Saulo de Tarso e vai encontrar com ele na estrada de Damasco ou na caminho de Damasco, e a palavra de Jesus para Saulo foi: Saulo, Saulo, por que me persegues? A pergunta que eu falo a você, ou faço a você, é essa: quem Saulo estava perseguindo? A igreja ou Jesus? Os membros da igreja primitiva ou o próprio Jesus Cristo? Na mentalidade de Saulo, ele estava perseguindo, que na mente deles eram os hereges, mas na verdade não, era a igreja de Cristo. Mas na mente de Deus, Saulo estava perseguindo o próprio Cristo, pois quem toca
na igreja, quem toca nos membros da igreja, está tocando no próprio Cristo. Por isso a expressão de Jesus: Saulo, Saulo, por que é que me persegues? Em Atos 12, Herodes está matando Tiago da igreja e está maltratando os irmãos da igreja. Aí o texto diz que ele pega Pedro e leva Pedro preso. Na mente de Herodes, ele estava resolvendo um problema para a religião. Prendemos a Pedro, o líder da igreja. O segundo líder já foi. Pedro saindo de cena, logo esta igreja, esses cristãos desaparecerão, perderão a força. Matamos Tiago, agora vamos prender o líder maior chamado Pedro. O que Herodes não sabia é que, na verdade, ele não estava prendendo Pedro. Na verdade, o texto mesmo vai nos dizer no verso 5 que Pedro estava sendo guardado na prisão. Na prisão não é literalmente um processo de estar guardado, mas eu entendo o que o texto quer dizer. Na prática, Pedro estava saindo de cena para Deus preservá-lo em vida. Glória ao nome de Jesus. Deixa eu falar uma verdade para você. Existem problemas nas nossas vidas que nos faz sair de cena, e na verdade não é o nosso fim, na verdade não é o nosso fracasso, na verdade é uma possibilidade de um grande livramento de Deus. Existem cavernas que o próprio Deus nos permite entrar, que na verdade é Ele guardando a nossa vida, porque é melhor estando na caverna vivo do que na plateia morto. Oh glória, eu vou repetir, é melhor estar na caverna vivo do que na plateia morto. É melhor estar como Pedro na cadeia vivo do que fora da cadeia morto. Eita glória ao nome. Elias, Jezabel está matando todos os profetas, e o recado que ela manda para você é que você será o próximo. Na mente de Elias, ele está fugindo de Jezabel, ele entra dentro de uma caverna, e os irmãos conhecem a história, ele pede lá a sua morte, mas na verdade, Deus estava preservando, além de 7.001 com Elias, dentro da caverna. Deus estava guardando a vida, a integridade de Elias, oh glória, o ministério de Elias, porque Elias não ia morrer. Elias tinha um propósito aos cuidados de Deus, que ele não passaria pela morte, mas Deus o levaria para a eternidade de uma forma sobrenatural. José vai para o Egito, vendido como um escravo, mas está na presença de Deus. Quando lançaram José naquela cisterna, naquela cova, na mentalidade dos irmãos, eles estavam fazendo uma coisa muito mal, de fato era, fisicamente falando, mas era Deus guardando José, porque na verdade o que estava dentro do coração dos irmãos de José era tirar a vida dele, era matá-lo, mas Deus intervém, usa o irmão mais velho e diz: não podemos matá-lo, vamos jogar na cisterna. Era Deus preservando a vida de José. Sai dali e vai para o Egito, do Egito, da casa de Potifar, vai para a cadeia, da cadeia vai para o trono como governador. Era Deus guardando em vida a vida de José. Sabe o que eu quero dizer com isso? Existem cavernas da vida que é Deus nos preservando, que é Deus nos guardando. Prova na Bíblia: Davi vai para a caverna de Adulão. É melhor estar vivo na caverna de Adulão do que estar diante da plateia, sendo levantado como um troféu na mão dos adversários. Eita glória ao nome de Jesus. Estou sentindo Deus nesta palavra. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas olha o que o texto conclui dizendo no verso 5: mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Mas a igreja fazia contínua
oração por ele a Deus. A igreja intercedia pelo líder maior. A igreja intercedia pela vida de Pedro. A igreja orava e Deus trabalhava. Quando uma família ora, Deus trabalha. Quando um cristão ora, eu não estou falando de oração de mendigo, não. Me dá, me dá, me dá, me dá. Porque tem muito crente que virou mendigo de Deus. Estenda a mão, quer receber. Estenda a mão, quer receber. Estende a mão, quer receber. Estende a mão para pedir. Deus me dá. Deus me dá. E normalmente Deus está te convidando para uma oração um pouco mais profunda. Deus, tu és, oh glória. Deus, aqui estou. Bendito seja o nome de Jesus. Quando nós dedicamos a nossa vida para passarmos tempo na presença de Deus, não para pedir bênçãos materiais a Ele, mas para desfrutar de comunhão com Ele, na hora que você pedir, Ele vai te dar. Oh glória! A igreja já estava orando. A partir de Atos capítulo 2, da descida do Espírito Santo, a partir de Atos capítulo 2, a igreja já orava. Aliás, o Espírito só desceu porque a igreja orava. Em Atos 3, Pedro e João vão para onde? Para a hora nona, a hora da oração, na onde? No templo. Em Atos 4, a Bíblia diz que Pedro e João saem do sinédrio, saem do julgamento, vão para a casa, e na casa onde eles são recebidos, a Bíblia diz que eles oravam ao Senhor. Uma igreja que ora para manter a comunhão viva com Deus, na hora da necessidade pode pedir que Deus vai dar. Na hora que a porta fechar, pode pedir para Deus a porta e para Deus abrir a porta e Deus vai abrir. Na hora que Pedro foi para a prisão, a igreja só pediu: Pai, livra Pedro de lá. Aí o texto vai dizer para nós em Atos ainda capítulo 12, que Deus envia um anjo. Porque quem está na prisão, a ideia é, ou está com a mente, com a pressão lá em cima, ansioso, tomado por uma depressão profunda, um medo, porque humanamente falando, Tiago morreu, só resta para Pedro morrer também nas mãos de Herodes. Mas olha o texto, diz no versículo 6, e quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo, entre dois soldados, ligado com duas cadeiras, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Quem estava dormindo? Pedro. E os guardas estavam guardando a prisão. Olha o versículo 7 que vai nos dizer: e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Irmão, não tinha chave, porque para Deus quebrar cadeias, Ele não precisa de chaves. Deus não precisa de instrumentos, de objetos que nós utilizamos aqui. Uma palavra dele muda a situação. O anjo apenas despertou a Pedro. E o texto diz que caíram-lhe das mãos as cadeias. Ele estava amarrado sobre as duas cadeiras dos soldados. E olha o que o anjo disse para Pedro. Disse-lhe o anjo: cinde-te e ata as tuas alparcas. Porque quem tem experiência com o sobrenatural de Deus não pode andar de qualquer maneira. Quem está sendo testemunha de Cristo Jesus não pode andar nu espiritualmente falando. Cinde-te, ata as tuas alparcas. Fala de pés, caminhada. Efésios 6 vai dizer que nós calçamos as sandálias da preparação do evangelho da paz. A ideia do texto é: Pedro, tu não foi chamado para viver preso. Pedro, tu vai caminhar ainda propagando o meu evangelho. E ele assim o fez. E o anjo disse-lhe mais:
lança as costas a tua capa e segue-me, ó glória. E saindo da onde, irmãos? Saindo da prisão. Seguiam. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Quando Pedro deu por conta e caiu em si, ele estava onde? Estava na casa, batendo no portão. Quando alguém abre a porta da casa, uma menina recebe Pedro. Ela olha como que assustada, volta para dentro e diz: viu, eu acho que eu estou tendo uma visão. A Bíblia diz que Rode olha, ouve a voz de Pedro, e ela não abriu a porta, entrou para dentro e disse: Pedro está lá. Aí disseram: está fora de ti, menina, Pedro está preso. Mas ela afirmava que assim era. É Pedro, gente. Pedro está lá fora. E alguém dizia: não, é o anjo de Pedro. Mas aí Pedro perseverava em bater, até que abriram o portão e a porta da casa e viram e se espantaram. E era Pedro mesmo. Deus operou no sobrenatural. Ah, meus irmãos, Deus age através da nossa oração. Eu quero orar agora, em nome de Jesus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nada melhor do que orar após ouvir um texto que fala sobre a oração e do grande milagre que o Senhor realizou através da igreja e sobre a vida e o ministério do apóstolo Pedro. Senhor, nós cremos que Tu és o Deus do sobrenatural,